A gente começa com esse caso absurdo em Indaiatuba. Parece que a nossa região está com uma onda de maus tratos com recém-nascidos, né? Uma mulher foi presa pela Polícia Civil ontem depois que descobriram que ela guardava no freezer de casa o corpo de um bebê. Dá para acreditar nisso? O Maurício Moraes e a Juliana de Paula contam essa história pra gente. O caso assustador aconteceu nessa casa, que fica na rua Martinho Lutero, no Jardim Morada do Sol, um dos bairros mais populosos de Indaiatuba, cidade que fica a 30 quilômetros de Campinas e tem pouco mais de 235 mil habitantes. Foi aqui que um recém-nascido foi encontrado morto. A Polícia Civil recebeu a informação de que havia algo errado e, quando chegou, localizou o corpo do bebê dentro do congelador. Uma história que surpreendeu a todos. E dói aqui dentro aqui do meu coração, mas só que a mulher, ela é gente boa. A mãe, que tem 30 anos, foi trazida para a delegacia da cidade. Aqui disse que o bebê já tinha nascido morto, mas não soube explicar por que colocou o corpo do próprio filho na geladeira. Enquanto isso, a conversa pelas ruas não poderia ser outra. Eu fiquei chocada, eu comecei a chorar, porque isso é uma coisa que a gente vê na televisão, né? Mas do lado da gente, você nunca vai imaginar que isso vai acontecer. Mamãe não deveria ter fazido isso. Porque quanta gente que quer ter um bebê não tem, né? Olha, é muito difícil. A gente que trabalha com jornalismo vê esse tipo de coisa aí de vez em quando e é até difícil para a gente falar sobre isso. Mas não tem jeito, a notícia a gente tem que falar aqui no programa também. E a repórter Juliana de Paula continua em Indaiatuba trazendo todos os detalhes desse caso inacreditável. Ô Ju, é cedo para dizer ainda o que de fato aconteceu, mas parece que a situação toda ainda acontece aí no IML, né? Você está com o delegado também que está cuidando desse caso? Isso, Pajete. Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. O corpo do bebê ainda não foi liberado, permanece no IML de Campinas e só realmente depois que esse laudo for liberado, estiver pronto, é que a própria polícia vai poder aprofundar um pouco mais as investigações, porque só após a conclusão ali desse laudo que vai dar para saber se a criança realmente morreu, né, foi aí, já nasceu morta, ou se a mãe matou essa criança, se ela morreu quando foi colocada no congelador. Então, são várias questões que vão ser esclarecidas a partir desse laudo. Nós estamos aqui na delegacia de Indaiatuba, estou aqui com o doutor Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado de Indaiatuba, que está à frente desse caso, para que a gente tente entender o que aconteceu. Ele vai aqui conversar com a gente. Bom dia, doutor. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Doutor, isso tudo começou, chegou à polícia na segunda-feira, na verdade? Na verdade, na data de ontem pela manhã, né? Segundo o que foi relatado por nós pelo Conselho Tutelar e confirmado pela irmã que encontrou o corpo do bebê no freezer, ela já havia encontrado o corpo na segunda-feira no final da tarde juntamente com o avô, que ela chamou para ver o que estava acontecendo. Para não levantar suspeitas por parte da mãe, retornou com o corpo no freezer para então na terça-feira procurar o Conselho Tutelar, que por sua vez procurou a delegacia de Indaiatuba. Só para a gente especificar, essa adolescente de 14 anos, na verdade, não morava com a mãe. Ela foi nesse dia visitar a família, os irmãos e a mãe, e aí então a mãe pediu que ela preparasse algo para os irmãos. Foi aí que ela encontrou o corpo do irmãozinho? Foi exatamente. O que aconteceu foi que essa adolescente, por estar nessa fase complicada, segundo o relato dos familiares, ora residia com o avô, ora permanecia na casa com a mãe. Na segunda-feira, por conta de algum compromisso, a mãe pediu para que ela fosse auxiliar os demais irmãos menores e orientou que preparasse algo para eles comerem. Foi aí que ela foi até o freezer e se deparou com um pacote que levantou suspeitas. Ela retirou do freezer e, ao começar a descongelar, ela percebeu do que se tratava. Chamou o avô, fotografou e devolveu, até que na terça-feira foi comunicado tudo aqui à delegacia de Indaiatuba. Agora, o senhor estava me contando também que essa criança hoje, se tivesse viva, obviamente estaria aí com mais ou menos 2 meses de vida. Isso então aconteceu por meados ali de abril. Antes da mãe congelar essa criança, colocar ali na geladeira, ela tentou esconder em outro lugar, doutor? Sim, a gente tem fortes suspeitas, até pelo próprio relato dela, de que tão logo a criança saiu do ventre, ela teria escondido num buraco existente num muro que faz divisa com os vizinhos. Só que o mau cheiro ali de 2 ou 3 dias, muito rápido, começou a chamar a atenção e para tentar disfarçar esse odor, ela acabou no mesmo pacote que ela havia colocado ali no muro, embrulhou em outras sacolas plásticas e levou ao freezer da casa dela.
Agora, qual foi a explicação que essa mulher, uma mulher de 30 anos, deu para a polícia? Ela foi trazida à delegacia, foi detida, mas, por enquanto, por ocultação de cadáver, doutor, o que ela explicou para vocês em depoimento? A ocultação de cadáver estava ali configurado o estado flagrancial, porque ela ainda mantinha no freezer esse corpo. No seu interrogatório formal, o que ela narrou à Polícia Civil foi de que a criança já havia saído de si natimorta, ou seja, já sem vida, e ela não conseguiu dar uma outra destinação. Disse que não conseguiu levar no lixo, não conseguiu jogar num rio, apesar de ter sido indagada por qual razão ela escondeu, omitiu isso dos demais familiares, ou não levou a um hospital, ou sei lá, qualquer outro local, ela não apresentou resposta plausível e disse simplesmente não consegui. E aí ela deliberou por esconder e a gente não sabe se isso tivesse sido encontrado, por quanto tempo esse corpo ia permanecer ali na casa dela. Doutor, agora o que acontece com essa mulher? Foi instaurado inquérito. E o que acontece? Ela permanece aqui? O que vai ser a partir de agora? O que acontece a partir de agora? Na verdade, pela autuação em flagrante dela na data de ontem, pelo crime de ocultação de cadáver, ela vai ser encaminhada à audiência de custódia hoje aqui no fórum local, onde vai ser decidido se ela vai responder em liberdade por esse delito ou se vai ser decretada a sua prisão preventiva. Com relação às circunstâncias da morte do bebê, isso vai ser objeto de inquérito policial em apartado que vai demandar outras diligências. E, dentre as principais, a vinda do laudo oriundo do IML, que vai poder nos apontar a causa-morte, se é que houve uma causa-morte, ou se a criança simplesmente é um natimorto. Então, essas circunstâncias dependem muito precisamente do laudo pericial. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Conversamos com o doutor Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado aqui de Indaiatuba, à frente desse caso terrível que chocou a cidade. Só para a gente relembrar, inclusive eles já começaram a ouvir alguns familiares para entender se essa era uma gravidez indesejada, enfim, como que era, né, essa mulher no dia a dia, para já dar sequência às investigações. A gente falando desses casos, viu, Pagete, a gente relembra aqui que isso é até curioso a gente falar, porque nos anos anteriores aconteceram situações bem parecidas. No ano passado, nós mostramos aqui no VTV da gente, inclusive, um caso de um funcionário do aterro sanitário que encontrou um bebezinho morto dentro de um saco de lixo. Em 2016, um outro bebezinho, ainda com cordão umbilical, foi encontrado abandonado num ponto de ônibus. A história desse bebê, nesse caso, foi mais feliz, ele teve um final feliz, graças a Deus, diferente desses outros. Ele foi levado ao hospital, foi medicado e hoje já está aí com cerca de 2 anos e passa bem. Mas é uma história que a gente conta realmente, nós que costumamos trabalhar com isso, estamos até acostumados a contar esse tipo de história, a gente também fica bem chocado, né, Pagete? Eu vou falar que eu, particularmente, estou até um pouco emocionado em ouvir essa história, que é terrível ver uma situação como essa, Ju. Acompanhar a criança dentro do freezer 2 meses. 2 meses uma criança dentro do... Como é que essa mulher conseguiu viver com essa criança lá dentro? Não dá para entender. Eu, particularmente, não consigo entender. Ô, Ju, obrigado pelas suas informações.